Um manancial de vida. Vamos meditar na Palavra de Deus. Examinando as Escrituras. Ouça agora a Palavra do Pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Olá, queridos ouvintes, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu quero saudar você hoje com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha estar revelando a tua graça, o seu poder, aonde você estiver. Que você possa estar recebendo o milagre, a bênção, a alegria do Senhor aí na tua casa. Eu quero trazer uma mensagem de Deus para a tua vida. Eu quero hoje falar sobre alguns defeitos das pessoas que se afastam da presença de Deus e como que nós temos que tomar vigilância a respeito disso, para que nós não venhamos adquirir esses defeitos e se afastar da presença do Senhor Jesus. Sabe qual é a única pessoa que pode te impedir de viver perto de Deus e de conquistar tudo aquilo que Ele quer para a sua vida? Nada mais, nada menos você mesmo. É isso mesmo. Não é aquela pessoa que faz questão de ser uma pedra no seu sapato. Não é o seu patrão, não é o seu amigo. Eu quero falar para você que a única pessoa que pode impedir de nós nos afastarmos de Deus somos nós mesmos, né? Nem mesmo o diabo, se você não quiser se afastar da presença do Senhor, nem ele pode afastar você. Mas tem algumas coisas que o ser humano ele vai adquirindo, ele vai fazendo, que vai se distanciando da presença do Senhor. Eu quero alertar a Igreja de Cristo hoje a respeito disso, amém? E eu quero aqui começar com você no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 9 até o versículo 11, que vai dizer assim: até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Eu quero lhe dizer que uma das coisas que pode nos afastar da presença, uma das coisas que pode nos tirar da visão que Deus tem para as nossas vidas, uma delas é a preguiça. É isso mesmo, uma delas é uma preguiça. Isso pode impedir de nós vivermos perto de Deus e de conquistar tudo aquilo que Ele tem para mim e para a tua vida. Deus é um Deus de ação e por isso Ele se alegra quando você quer dar o seu passo de fé e quando nós estamos prontos para agir. A Bíblia fala claramente contra o preguiçoso, contra a preguiça, é o mal que ele pode causar nas nossas vidas. A preguiça ela prejudica apenas o nosso desenvolvimento pessoal, o nosso desenvolvimento financeiro, mas pode ser fatal para a nossa vida espiritual. Quando a palavra do Senhor fala aqui sobre a preguiça, ela vai falar em todos os gêneros da nossa vida. Ela pode nos afetar espiritualmente, fisicamente, moralmente, ela pode afetar. E ela pode nos distanciar da presença do Senhor. Muitas pessoas têm preguiça de buscar a Deus, têm preguiça de estar na casa do Pai, buscando ao Senhor. Mas a própria palavra do Senhor diz: até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Há momento de um despertamento, há um momento de nós nos colocarmos na posição, há momento de nós estarmos diante da presença do Senhor, nos colocando diante da presença dele, tirando a preguiça. A preguiça pode nos distanciar daquilo que Deus tem para nossas vidas. A preguiça, ela não é apenas prejudicial no seu desenvolvimento pessoal, mas também é fatal espiritualmente. Então, portanto, devemos ficar vigilantes. Por exemplo, a preguiça pode nos impedir de orar. A preguiça pode nos impedir de ler a Bíblia, o que nos deixa frios espiritualmente, ou seja, nos deixa mais distante de Deus. Está conseguindo pegar aí a visão hoje desta mensagem? Faça um esforço, estabeleça um
plano e separe um tempo para você orar, separe um tempo para você ler a palavra do Senhor. Não é sábio querer começar orando e lendo a Bíblia durante 2 horas, mas comece com 10 minutos por dia ou 5 minutos, esse vai aumentando aos poucos. Com o passar do tempo, Deus vai trabalhando na sua vida e você vai se sentir muito mais forte e mais perto da presença do Senhor. Outra coisa que pode nos afastar, eu estou falando aqui de 8 defeitos que pode nos distanciar do propósito de Deus. Uma outra, já falei agora da preguiça, agora eu vou falar de outra coisa que pode nos distanciar dos planos de Deus para a nossa vida, é a fofoca. E isso devemos muito vigiar, e eu quero trazer aqui dentro da palavra do Senhor para que você possa entender e compreender, porque muitas vezes nós estamos fora do plano, muitas vezes nós não recebemos a vitória, as bênçãos do Senhor. A fofoca é falar sobre aspecto da vida de uma ou mais pessoas sem o seu consentimento. Tudo aquilo que nós falamos sem o consentimento da pessoa, isso chama-se fofoca. Amém? Ah, mas eu só estou relatando. Mas se a pessoa não está sabendo disso, você está fazendo uma fofoca. E essas coisas nos distanciam dos planos, dos projetos de Deus. Então temos que ficar bem vigilante. Amém? Então até mesmo inventar histórias sobre as outras pessoas também, isso é fofoca. Essas atitudes normalmente vai causar o quê? Discórdia, vai causar o quê? Desunião entre as pessoas, e por isso é um pecado perante Deus. Por esse motivo a Bíblia nos adverte a não fofocar. A Bíblia diz para que nós não venhamos fazer fofoca e evitar pessoas fofoqueiras. Você sabia disso? Eu quero te dar uma base bíblica aqui para que você possa entender, aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16, que vai dizer assim: evite as conversas inúteis e profanas, pois o que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. A própria palavra do Senhor vai nos dizer: evite as conversas inúteis, as conversas profanas que não vai te levar a nada, vai só te levar a uma decadência espiritual, te afastando cada vez mais dos planos da salvação para a tua vida. Amém? Então você tem que se afastar dessas coisas para que o plano, o objetivo de Deus venha se cumprir na sua vida. Amém? Então mantenha o seu foco. Por isso que eu digo, a única pessoa que pode nos afastar de Deus somos nós mesmos. Então a Bíblia já nos dá este parâmetro, já nos dá este parecer e nos ensina. Muitas vezes a pessoa não sabe, ela vai cair na sua própria decadência porque não procura ouvir a palavra de Deus, não lê, não ora, não busca a presença do Senhor. Por isso que a humanidade está cada vez mais na sua decadência, porque as pessoas não querem mais buscar tirar um tempo para Deus. No livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 19, vai dizer que quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Olha, é a própria Bíblia. Então você tem que vigiar. Se você sabe que uma pessoa vive contando casos, pode ter certeza que ela não vai guardar o seu segredo, aquilo que você vai falar para ela. Então, a Bíblia mesmo nos diz, mesmo que uma pessoa esteja cometendo um erro, falar sobre isso nas costas com as outras pessoas não vai ajudá-la em nada, não vai ajudar na sua situação. Deus conhece a intenção do coração, e se queremos realmente ajudar, podemos falar diretamente com a pessoa, ou então simplesmente orar por ela. Se as nossas palavras não servir para edificar, é melhor não dizer nada, é melhor nós ficarmos com a nossa boca fechada. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29, vai dizer: nenhuma palavra torpe saia da boca de você, mas apenas que for útil para edificar uns aos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça àqueles que o ouvem. Amém? Então de nossas bocas tem que sair palavra de bênção, palavra de vitória. Outra coisa que pode nos distanciar dos planos, dos propósitos de Deus é a inveja. A inveja é uma das obras da carne que são descritas lá no livro de Gálatas. No livro de Gálatas, as obras da carne vai dizer que é a inveja, é a embriaguez, é a orgia e coisas semelhantes. E eu os advirto como antes já o adverti. Aqueles que praticam
essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Então a inveja é um fruto da carne. Nós temos o fruto do Espírito, a obra do Espírito, nós temos o fruto da carne e a obra da carne. Mas aqui eu quero falar para você que a inveja é uma obra da carne, então você tem que fugir dela, amém? Você tem que fugir, é uma das coisas que nos distancia dos planos do Senhor. O que significa? É um pecado e que devemos eliminar da nossa vida se queremos viver perto de Deus. Ter inveja de alguém é querer ter algo que não é nosso, e isso muitas vezes causa um sentimento de desgosto quando alguém é bem sucedido em determinada área da sua vida. Isso chama-se inveja. Um dos segredos da fidelidade, um dos segredos da felicidade e a melhor forma para combater a inveja é o contentamento, amém? É o contentamento. No livro de Filipenses vai falar algo a respeito, no capítulo 4, versículos a seguir, você vai ver, sei que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. O apóstolo Paulo dizendo, aprendi o segredo de viver contentamente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou tendo passado necessidade. Nós temos que se contentar. O apóstolo Paulo mesmo, ele diz que ele soube viver no muito, soube viver no pouco. Amém? Nós temos que ter esse espírito de contentamento. Agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado no seu tempo. Não temos que invejar outras pessoas, mas temos que dar graças a Deus em todas as circunstâncias e não cobiçar ou querer as conquistas das outras pessoas. Amém? Então que nós possamos estar firme na presença do Senhor. Isso não significa que você não deve lutar para melhorar as suas condições de vida, não. Mas que você venha ter e aprender a glorificar a Deus mesmo quando as coisas não correrem do jeito que você gostaria que ocorresse. Mesmo não florescendo a figueira, não é assim que diz lá o profeta Abacuque? Mesmo não florescendo, mesmo ainda que não haja fruto na figueira, e mesmo que não há uvas na videira, mesmo que falha, amém, o azeite, a safra de azeite, e não havendo o que é produção de alimentos nas lavouras, nem a ovelha no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Nós temos que nos contentar com aquilo, não que nós temos que lutar, não, temos que lutar sim, mas seja qual for a situação de nossas vidas, nós temos que glorificar, nós temos que adorar, nós temos que exaltar a este Deus que vive, reina eternamente em nossas vidas, amém? Outra coisa que pode nos distanciar dos planos, dos propósitos de Deus na nossa vida é o egoísmo. O egoísmo pode nos levar longe, longe, longe da presença do Deus Todo-Poderoso. Alguém talvez te disse, o mundo não gira à sua volta. Se a resposta é sim, provavelmente você estava tendo o quê? Um comportamento egoísmo. O egoísmo faz que pessoas passe não apenas por nós mesmos, pelos nossos próprios propósitos, e não se preocupemos com aquelas que estão à nossa volta. Muitas pessoas, o oposto do egoísmo é o altruísmo, e Jesus é o maior exemplo de altruísta que podemos ter. Ele não pensou nele próprio, mas ele pensou em cada um de nós, tendo isto, indo até ali a morte de cruz, onde morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, reconciliando a humanidade com Deus. Todos aqueles que acreditaram no seu sacrifício e acreditam no seu sacrifício redentor na cruz do Calvário, este será salvo. Amém? Agora, o egoísmo, a pessoa só quer para ela não quer dividir com ninguém. Mas Jesus, ele dá aqui os exemplos, amém, que é o contrário, né, de egoísmo, que é altruísmo. O que é altruísmo? Se ceder, né, é lhe ceder, é fazer aquilo para outras pessoas. Foi o que Jesus fez por mim, foi o que Jesus fez por nós, foi o que Jesus fez pela humanidade. A Bíblia nos confronta a amar as outras pessoas como nós mesmos. Não é assim que fala no livro de Mateus?
é semelhante, ele ame ao seu próximo como a si mesmo, Jesus fala lá no livro de Mateus, e é considerar as outras pessoas superior a nós. Mas para isso acontecer, temos que amar a Deus em primeiro lugar e deixar que o seu amor perfeito venha transformar a nossa vida, eliminando todos os vestígios de egoísmo na minha e na tua vida. Lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4, vai dizer assim: nada façamos por ambição e egoísmo ou por vaidade, mas humildemente considere com os outros como superior a você mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha só que maravilha se todos nós seguíssemos a palavra do Senhor como ela nos orienta. O mundo seria bem melhor. Amém? Outra coisa que pode nos distanciar dos planos do propósito do Senhor é a ganância. Vivemos num mundo ganancioso, vivemos que as pessoas só querem para ela. A Bíblia é muito clara, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia mesmo diz que, lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, vai dizer assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentam com muito sofrimento. Isso nós temos visto nos dias de hoje. Temos visto muitas pessoas sendo corrompidas pela ganância. Temos visto muitas pessoas perdendo a primogenitude diante da presença do Senhor pela ganância, pelo amor ao dinheiro. A própria Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro traz sofrimento à vida das pessoas. E muitas pessoas têm se desviado da fé. Muitas pessoas têm se atormentado pelo sofrimento por causa da ganância. Algumas pessoas interpretam erradamente esta palavra bíblica, esta passagem dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas ter dinheiro não é o problema. O problema é o dinheiro é neutro. Ele pode ser usado para fazer coisas boas ou coisas más. O problema é que a pessoa quando ela coloca o dinheiro ao amor, as coisas começam a transformar a sua vida para pior. Porque o nosso amor tem que estar em Cristo. O nosso amor tem que estar no céu. O nosso amor tem que estar no Senhor. O nosso amor tem que estar nas coisas de Deus. Quando nós colocamos o nosso amor ao dinheiro, nós começamos a exercer o fruto da carne, que é a ganância, é a soberba. E aquilo vai trazendo, vai nos distanciando da presença do Deus Todo-Poderoso. Hoje eu trago aqui uma palavra para você. Estou falando aqui sobre 8 defeitos que nos afasta dos propósitos de Deus, que nos afasta da presença do Senhor. Eu já falei aqui da preguiça, eu já falei aqui da fofoca, eu já falei aqui da inveja, eu já falei aqui do egoísmo, e eu estou falando aqui da ganância. São uns defeitos que existem na nossa vida, mas nós temos que ser cautelosos para não alimentarmos esses defeitos na nossa vida e nos distanciar do plano da salvação, porque Jesus está vindo e o nosso amor tem que estar no Pai. Amém? O problema não é o dinheiro é neutro, o problema é da maneira que ele é usado. Amém? Muitas pessoas usam para coisas boas, outras pessoas usam para coisas má. A Bíblia fala de vários homens com temor a Deus que eram bastante prósperos em termos de bens, como Jó, como ali Abraão. O problema é quando nós amamos o dinheiro em primeiro lugar e não a Deus. Este é o problema da situação, porque o dinheiro na vida do ser humano é bênção. Nós não conseguimos fazer nada sem o dinheiro. A obra de Deus precisa do dinheiro, você precisa do dinheiro. Para você ter uma boa vida, você precisa do dinheiro. Mas quando esse dinheiro é usado com propósito diferente, quando ele é usado para o mal, quando ele é usado para si próprio, para se vangloriar, aí começa a dar problema e nos afastar da presença do Senhor. Nós vemos aí grandes homens aí, denominados nesta terra. Eu não vou citar nome porque é antiético, mas você pode pesquisar aí nas redes sociais e você vai ver muitos homens que eram usados por Deus e deixou o dinheiro tomar a sua vida e hoje se encontra longe dos planos de Deus. E aí, quem vai mandar nele é o Deus desse mundo, que é o dinheiro. Então você possa entender. Amém? A Bíblia nos fala aqui de vários homens que eram homens bem-sucedidos, mas souberam usar o seu dinheiro certo, souberam usar o dinheiro e investir na obra do Senhor. O próprio Jesus disse que não é possível servir ao dinheiro.
Lá no livro de Lucas, no capítulo 16, versículo 13, vai dizer: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Então você tem que escolher. E essas coisas que traz o egoísmo na nossa vida, vai nos distanciando. Essas coisas que traz a ganância, vai nos distanciando dos propósitos de Deus na nossa vida. Tem pessoas que quando está na pior, está na presença do Senhor. Mas quando está com o seu bolso cheio, com a sua casa farta, se distancia da presença do Senhor. E cadê a pessoa? Some. Nunca mais você vê. Então que nós possamos ter essa cautela e possamos aprender a cada dia estarmos diante da presença do Senhor, evitando esses erros. Estou falando aqui de 8 erros que podem nos levar a distanciar da presença do Senhor, que pode impedir Deus agir na minha e na tua vida. Amém? Outro nós podemos ver aqui que nos distancia da presença do Senhor é a ira descontrolada. Eu quero falar para você, ame a Deus acima de todas as coisas. Controle a sua vida, controle os seus sentimentos, de forma que você vai estar mais próximo de Deus. Um momento de descontrole e ira pode ser o quê? Suficiente para destruir a vida. Um momento de descontrole pode destruir a sua vida, pode destruir a vida de outras pessoas, até mesmo a sua própria vida. A ira em si, ela não é o pecado, porque a Bíblia diz que é possível nós nos irarmos sem pecar. Mas será que é verdade? Eu quero te dar uma base bíblica para isso. Tudo aqui que nós falamos são baseados na palavra do Senhor. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 26, você vai ver lá que diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apazigue-se a sua ira antes que o sol se ponha. Tem momentos na nossa vida que nós vamos nos irar, mas não peque. Você tem que resolver o problema antes que o sol se ponha, antes que venha a noite, antes que vire o dia, para que esse descontentamento não venha criar uma ira, uma amargura dentro de você, e isso venha trazer grandes problemas. O grande problema é quando a ira vem da forma prolongada e descontrolada. Quando a ira ela controla a nossa vida, ela vai nos afastar da presença do Senhor, nos acarretando muitos problemas em nossa vida. Agora, a mansidão é um dos aspectos do fruto do Espírito, e através dela nós podemos impedir que a nossa ira se transforme em pecado. É por isso que nós temos que buscar o fruto do Espírito, que é a mansidão. Amém? Tem sim momentos nós vamos nos irar, mas não vamos deixar descer esta ira para o nosso coração e controlar a nossa vida, para que nós possamos estar perto da presença do Senhor. Amém? A palavra de Deus nos manda que nós sejamos o quê? Pacificadores e mansos com as pessoas à nossa volta. Mas pastor, eu quero falar para você lá no livro de Tito. Você pode estar lendo lá a palavra do Senhor no livro de Tito, capítulo 3. Lê lá o versículo 1 e versículo 2. Não calunieis ninguém. Sejam pacíficos, amáveis, e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Quando fala que com todos os homens, é com a humanidade, tá? Tanto homem, mulher, criança, seja aqui pacificadores. Nós fomos chamados para pacificar, amém? Este mundo, nós fomos chamados para transmitir a mansidão que Cristo nos preparou para a nossa vida. Quando nós o aceitamos, nós temos mudança de vida na nossa vida, amém? Então, uma das coisas que pode nos distanciar da presença do Senhor é a ira de Deus. Agora eu quero tocar aqui num ponto chave, um ponto que o diabo tem trabalhado muito na vida de grandes homens na humanidade desde o início do mundo, que a imoralidade sexual é uma das coisas que tem afastado a humanidade da presença do Senhor. É algo que tem contaminado de uma maneira
tão terrível que Deus tem olhado para este mundo e tem muitas vezes tomado nojo de ter criado o ser humano. Foi assim desde lá de Sodoma e Gomorra, e as coisas acontecendo e as pessoas se afastando do plano de Deus. Então uma das coisas que pode nos distanciar da presença do Senhor, da unção do Espírito Santo, é a imoralidade sexual. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando praticamos algum tipo de imoralidade sexual, estamos pecando contra o nosso próprio corpo, profanando a moradia do Espírito Santo. É a causa de uma separação, de uma relação entre o homem e Deus. Então nós temos que ser vigilantes, não podemos cair neste erro da imoralidade sexual. Hoje eu trago uma palavra aqui para você se converter realmente e se colocar realmente diante da presença do Senhor. Se é que você quer ter uma vida santa, se é que você quer subir para o céu. A palavra do Senhor vai dizer lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 18 ao 19, vai dizer assim: fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o seu corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, que lhes foi dado por Deus e que você não sabe que são de você mesmo? Então fuja do pecado da imoralidade. A imoralidade sexual consiste em pecados sexuais. O sexo não é uma coisa má. Ela foi criada por Deus para ser vivido entre duas pessoas casadas, dentro do relacionamento conjugal. Por ser o criador da sexualidade, Deus determina a maneira correta de se praticar. Qualquer atividade sexual praticada fora do casamento chama-se imoralidade sexual, ou seja, é pecado. Amém? E isso distancia o homem, o ser humano, do propósito de Deus. Precisamos viver cheio do Espírito Santo, que nos concede o domínio próprio para que nós possamos conseguir resistir às tentações e fugir da imoralidade sexual. Outra coisa que tem distanciado o ser humano dos propósitos de Deus é a idolatria. Verdadeiramente, a idolatria tem lançado muitas pessoas fora dos propósitos de Deus. Muitas pessoas não entendem aí o conceito de idolatria e diz que o idólatra é apenas o ato de adorar alguma imagem ou outro Deus. Mas na verdade é que a idolatria pode ser algo bem mais sutil e por isso mais perigoso. A idolatria é colocar algumas coisas ou alguma pessoa no lugar de Deus. Um ídolo não necessariamente é uma estátua, pode ser o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a esposa, filho, o pastor da sua igreja, o seu líder, o seu neto, e etc. Qualquer pessoa que assume a importância que só Deus merece ter. Isso aí origina-se, sabe o quê? Idolatria na vida das pessoas. Pode ser o seu carro, pode ser a sua moto, a sua casa, pode ser o seu status. Tudo que assume a importância de Deus, isso chama-se idolatria. Podemos não nos curvar assim fisicamente perante outros deuses ou estátuas, mas muitas vezes colocamos a nossa esperança e a nossa força em coisas que não são de Deus, como a estabilidade financeira ou mesmo a família. Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso, coloque Deus sempre em primeiro lugar na sua vida. Ele acrescentará todo o resto que você precisa. Amém? Eu quero falar para você. Antigamente as pessoas, para você entender que mudaram um pouco assim a maneira de exercitar a fé. Antigamente não tinha cheque, não tinha cartão, as pessoas não tinha banco, às vezes guardavam dinheiro em casa, né? Mas chegava um momento que às vezes lhe faltava alguma coisa, não tinha para dar um cheque ali para 30 dias ou passar um cartão. O que a pessoa fazia? Ela ia orar, ia buscar e Deus provia. Hoje, com essa tecnologia que nós podemos, tá faltando alguma coisa, vai lá, passa um cartão para 30 dias, um cheque, alguma coisa assim. O crente deixou de exercer a fé. E isso muitas vezes vai levando a vida da pessoa e distanciando dos planos de Deus. Então eu quero falar para você, exerça a sua fé, adore ao Senhor, não deixa que nada venha assumir a importância de Deus na tua vida, porque tudo aquilo que assume o lugar de Deus na tua vida chama-se
idolatria. Então vigia, é uma das coisas que nos distancia dos propósitos de Deus. Eu quero aqui terminar, depois de nós termos aqui então aprendido, né, com a palavra do Senhor, de ter um ensinamento bíblico dentro da palavra do Senhor, nós podemos ver aqui esses defeitos, que será que algum deles faz parte da nossa vida? Se porventura alguns desses defeitos que eu falei para você, você vai orar e vai pedir a Deus para sondar o seu coração, pois Ele te conhece. E Ele quer estar bem perto de você. Ele quer trabalhar na sua vida. Se você se identificou em alguma desses defeitos, peça perdão a Deus, volte para o Pai, porque Ele está de braços abertos para receber a tua vida. Eu trouxe esta mensagem no dia de hoje para a tua vida sobre 8 defeitos que podem nos distanciar. Foi aqui em rápidas palavras, mas para que você venha entender e compreender os planos de Deus na tua vida. Eu falei aqui sobre 8 defeitos. Um deles é a preguiça, um deles, outro é a fofoca, o outro é a inveja, o outro é o egoísmo, o outro é a ganância ao dinheiro, o outro é a ira descontrolada, o outro é a imoralidade sexual, o outro é a idolatria. Eu quero que você medite aí, se porventura alguma dessas coisas aí você se identificou, peça perdão a Deus, volte para Deus, amém? Porque Deus conhece a tua vida, o seu estado, Deus quer manifestar a tua glória, o teu poder, a sua unção na tua vida, que você possa conhecer e reconhecer o poderio de Deus na tua vida. Eu quero orar com você e por você. Amoroso Deus, Pai eterno, Deus tremendo e santo e poderoso, Senhor, Tu que sonda o céu e a terra, Tu que conhece a nossa vida, Tu que conhece o nosso estado, Senhor, venha manifestar a Tua glória, a Tua graça. Aprendemos aqui hoje, Senhor, que Tu é o Deus soberano, Tu é Deus sobre todas as coisas, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, para obedecer, estamos aqui, Senhor, para estarmos diante da Tua presença. Não deixa que nada venha, Senhor, de nos distanciar dos Teus propósitos, que não deixa que nada venha que nada venha nos tirar, Senhor, do foco que é o céu que Tu preparaste para nós. Espírito Santo de Deus, aprendemos aqui 8 coisas, 8 defeitos que sutilmente eles entram na nossa vida, e quando nós vemos já está habitando em nosso corpo e dominando a nossa vida, nos distanciando da Tua presença. Mas eu quero falar, Senhor, som da nossa vida, vê, Senhor, se tem algum caminho mau, se tem algo, Senhor, que tem distanciado a nossa vida dos Teus planos e dos Teus propósitos. Restaura, manifesta a Tua graça, o Teu poder em cada vida, em cada coração, cada ouvinte que estiver ouvindo esta mensagem hoje, seja repleto da Tua glória, da Tua bênção, da Tua graça, e que venha, Senhor, se converter dos seus maus caminhos, ó Pai. Prepara a Tua igreja, porque nós sabemos que Tu está por vir, Senhor. A Tua igreja tem que estar preparada para assumir, ó Deus de Israel, a mansão celestial. Muito obrigado, Senhor, porque Tu vive e reina em nossa vida. Amém, queridos ouvintes. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão de Deus, a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre, que todos juntos possamos dizer amém. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, amém. Fique todos na paz do Senhor.